Todos nós passamos por momentos da nossa vida onde a gente sente a necessidade de uma mudança. Mas por que é tão difícil a gente se manter comprometido às nossas decisões de mudança? No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês o que é que nos impede de fato mudar alguma coisa que nos incomoda na nossa vida e como é que a gente faz para reconstruir esse caminho com o potencial, com o poder que a gente tem de promover mudanças, de mudar qualquer coisa que a gente decida mudar na nossa vida. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Veja se você consegue se reconhecer nessa situação. Você trabalha num emprego hoje que não te satisfaz mais, que você não acredita que você é remunerado de acordo com o que você gostaria de receber, ou você acredita que você trabalha muitas horas, muito mais do que você gostaria de trabalhar, né? Te deixando afastado do convívio com a sua família, ou de fazer outras coisas que você gostaria de fazer, e você decidiu que chega, que você não quer mais, que você quer mudar, que você quer de repente procurar um outro trabalho, de repente mudar de carreira, mas você não tem nem ideia de por onde começar. E além de você não ter nem ideia de por onde começar, você ainda sente medo, você ainda sente uma insegurança por não saber se você é capaz de promover as mudanças que você quer viver, as mudanças que você acredita que são necessárias para que você viva uma vida mais alinhada com aquilo que você quer. E além disso, ainda tem as contas para pagar, ainda tem as pessoas que dependem de você. E aí, no fim das contas, você acaba se sentindo como que num beco sem saída. Eu tô aqui falando de carreira, né? Falando de mudança de carreira, porque em algum momento da minha vida isso foi uma realidade para mim. Mas a mudança, ela se aplica a qualquer área da nossa vida, né? Pode ser que você queira mudar para estabelecer uma relação melhor com o seu filho, uma relação mais próxima, de mais carinho, ter mais paciência com ele. Pode ser que você queira mudar um hábito relacionado à sua saúde e aí, ao invés de conseguir mudar, você continua ganhando peso meses atrás de meses, né? Fazendo com que a situação só piore. Ou pode ser que você queira mudar alguma coisa relativo às suas finanças e aí, quando você menos espera, você já tá lá de novo na internet procurando como é que faz para comprar aquela calça que você viu naquela blogueira. E aí a gente fica nesse ciclo infinito de prazer e culpa. Prazer, porque a gente está suprindo de alguma forma uma necessidade imediata, né? Algo que a gente acredita que é uma necessidade, nem sempre isso é verdade. E culpa, porque a gente não conseguiu se manter comprometido à nossa decisão de mudar. Eu tenho certeza que todos nós conseguimos nos reconhecer em um desses exemplos em algum momento da nossa vida. Em algum momento da nossa vida a gente vai viver qualquer uma dessas coisas em alguma medida. Então a primeira coisa que eu queria te dizer, se você consegue se reconhecer em uma dessas situações, é que você não está sozinho. Mas então, vamos entender por que é que a gente chega nesse ponto, né? Como é que a gente faz esse caminho até aqui? A partir de entender o problema, né? Onde a gente está mergulhado, fica mais fácil da gente encontrar uma porta de saída. Então, o que acontece? A gente acaba nesse caminho de rato, né? Nesse ciclo vicioso de prazer e culpa, porque a gente tende a acreditar que o nosso poder de mudança está relacionado à nossa força de vontade. Então, como a gente acredita que para mudar basta ter força de vontade, inclusive isso é uma frase que a gente escuta muito por aí, a gente vai se sentir mal quando a gente não consegue mudar, porque a consequência disso é a gente acreditar que a gente não teve força de vontade suficiente.
Então, a primeira coisa que é muito importante a gente entender é que a nossa capacidade de mudança, ela não tem nada a ver com a nossa força de vontade. Não é algo que a gente consegue impor a gente mesmo. Aqui, de novo, eu vou fazer uma referência a uma frase do Albert Einstein que eu gosto muito, porque ela exemplifica muito bem como é que isso funciona. Ela diz assim: a mente que criou o problema não consegue encontrar a solução para este mesmo problema. Por isso que a gente não consegue, se a gente confiar só em nós mesmos, só na nossa força de vontade, promover as mudanças que a gente quer promover na nossa vida. Então, se o que nos impede de mudar não é a nossa força de vontade, né? Não é a nossa falta de força de vontade, o que é que nos impede de mudar? O que nos impede de mudar é a falta de conexão com nós mesmos. Se a mente que criou o problema e a mente que criou o problema foi a nossa persona, foi a nossa personalidade, não tem a resposta para a solução deste problema, quem é que tem a resposta? Quem tem a resposta para a solução de qualquer problema que a gente possa enfrentar na nossa vida, inclusive aquelas coisas que a gente quer mudar, é a conexão com uma inteligência maior que existe dentro da gente. E se essa era uma capacidade inata, né? Se essa é uma capacidade que a gente nasce muito capaz de solucionar problemas, a gente nasce muito criativo, a gente nasce muito confiante. Como é que a gente perde essa conexão no decorrer da nossa vida? Quando a gente é criança, quando a gente nasce, a gente vem para o mundo absolutamente vulnerável, certo? A gente precisa de um outro adulto para que a gente consiga sobreviver. Aqui pode parecer muito dramático, muito radical falar isso, mas é sim uma questão de vida ou morte. E é isso que fica no nosso inconsciente. O que fica, a mensagem que fica no nosso inconsciente é: se eu não conseguir me conectar com esse adulto que está aqui, que é responsável pelos meus cuidados, eu não vou sobreviver. Então, como essa é a mensagem que fica no nosso inconsciente, o que é que a gente faz? A gente começa a copiar os comportamentos desse adulto desde o momento que a gente nasce e a gente começa a reprimir tudo aquilo que é nosso em essência, né? Toda a nossa criatividade, toda a nossa alegria, toda a nossa leveza, a gente começa a reprimir isso porque o mundo nos fala que isso não é adequado. Que a gente agir dessa forma, né, confiando nos nossos instintos, confiando nas nossas emoções, respeitando o que as nossas emoções nos contam, né, a respeito do mundo, o mundo nos diz que isso não é seguro. O mundo nos diz que é melhor a gente fazer de outra forma. E essa outra forma é copiando os comportamentos de quem está ali responsável pela nossa sobrevivência. E conforme a gente vai fazendo isso, a gente vai se afastando cada vez mais da nossa essência. Mas existe um caminho de volta, dá pra gente fazer esse caminho de volta. Como é que a gente vai começar, né? Por onde que a gente pode começar? A gente pode começar reconhecendo o que é que a gente sente, olhando para dentro e percebendo qual é a raiz de tudo aquilo que a gente sente. Quando a gente está numa situação que envolve raiva, por exemplo, né? Se seu filho faz alguma coisa e de repente você se sente com uma urgência de responder, de colocar ele de castigo, de bater, de onde vem esse sentimento? Se você não conseguir olhar para isso no momento que ele acontece, tome o seu tempo depois e olhe. Eu acredito que esse é o melhor caminho para quem está começando, porque nós estamos tão desconectados de nós mesmos que a gente tende a confiar apenas na nossa mente. A gente tende a confiar em todos os pensamentos que vêm como sugestão de solução para os nossos problemas, como se disso dependesse a nossa própria vida. Lembra? É isso que ficou gravado lá no nosso inconsciente.
Mas a gente não percebe que quando a gente confia só nos nossos pensamentos, né, só naquilo que a nossa mente está nos dizendo, a gente está de novo confiando que a gente vai solucionar os nossos problemas a partir dos nossos conhecimentos do passado, a partir daquilo que nos ensinaram e que na verdade nos colocou nessa situação. Então, o que eu faria quando a gente está vivendo ainda nesse nível de inconsciência, né? Quando a gente está começando a dar um primeiro passo, se permita sentir. Se permita olhar para aquilo que você está sentindo. Sente-se com os seus sentimentos, com as suas emoções e olhe para elas com curiosidade. Olhe para elas com abertura. Se permita sentir. E você vai perceber que conforme você deixa essas emoções virem à tona, né? Se você tiver necessidade de chorar, chore. Se você tiver necessidade de gritar, pega um travesseiro e grita. Permita que essas emoções sejam. Nós somos muito tolhidos durante a nossa infância, né? Porque a raiva, por exemplo, não é visto como uma coisa boa. Quantas vezes você não escutou quando era criança, engole esse choro, ai que feio, você tá chorando. Tudo isso são violências que a gente sofre e que levam a gente para esse lugar de desconexão. E quanto mais a gente consegue ganhar clareza, quanto mais a gente consegue ganhar consciência a respeito disso, mais a gente se reaproxima dessa nossa inteligência que nos guia e que é inata, né? E que faz parte, é um recurso disponível a todos nós, sem exceção. A gente só não consegue escutar porque existe muito ruído, existe muito barulho na nossa mente. E aí, de fato, a gente não consegue escutar. Eu vou te dar um exemplo de uma experiência que eu passei essa semana, né? Eu tô muito feliz porque eu acho que, inclusive, quando esse vídeo estiver indo ao ar, eu vou estar lá no evento, porque eu tô indo pro evento do Dr. Joe Dispenza, um evento que vai acontecer na Flórida, um evento de uma semana. Então eu tô muito feliz, muito realizada pela oportunidade de viver essa experiência e depois eu vou compartilhar tudo aqui com vocês sobre como que foi esse retiro com o Dr. Joe Dispenza, que é um profissional que eu admiro muito, né? E que tem promovido muitas mudanças positivas no mundo, de uma maneira geral. E aí, no último dia do evento, a gente vai fazer uma meditação e o Joe decidiu que ela vai ser transmitida para o mundo inteiro. Ele transformou essa meditação do último dia do retiro num evento mundial que se chama Caminhando em Prol do Mundo. Prometo para vocês que eu vou me lembrar de deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser participar. Eu acho que vai ser muito legal. E aí, como a gente vai ter esse evento no dia 23 de setembro, vai ser esse evento mundial, eu me conectei com um grupo aqui em Haia, né, na Holanda, onde eu moro, para a gente fazer uma prévia, para a gente fazer uma meditação juntos antes do evento acontecer. E aí, aonde que eu quero chegar com essa história, né? Por que é que eu tô contando tudo isso? Porque a gente se reuniu lá, um grupo de 15 pessoas que nunca se viu antes, pessoas que falam, inclusive, línguas diferentes. E a gente, no começo, quando a gente chegou lá, a gente estava ainda um pouco desconfortável um com o outro, né? Tinha uma sensação estranha no ar, mas a gente fez a meditação e a sensação depois da meditação era de que a gente estava muito conectado de alguma forma. Então, quando a gente se conecta de novo com essa nossa inteligência interna, a gente experimenta também a mesma conexão com outros seres humanos. É um lugar na nossa mente. E é um lugar que está além de qualquer coisa. Nesse momento, você não está preocupado em com que aquela outra pessoa trabalha, com quem ela é casada, se ela tem filhos, qual é a cor da pele dela. Porque você se conecta de um lugar que vai além disso tudo. E isso é possível de acontecer mesmo com todas as questões que a gente tem, mesmo com todas as dores que a gente tem, com todos os traumas que a gente tem dentro da gente.
Porque essa conexão, ela tá além de tudo isso. Essa conexão mostra quem nós somos verdadeiramente, né? Isso é possível da gente alcançar agora. É possível da gente viver isso agora. Basta a gente decidir, né? Basta a gente se abrir para viver essa experiência. E por que é que eu consegui, naquele momento, me conectar com aquelas pessoas que eram absolutos estranhos para mim? Porque a minha mente entrou nesse lugar de silêncio. Quando a nossa mente entra nesse lugar de silêncio, a gente abre espaço para essa conexão. E essa conexão é tudo o que a gente quer de verdade experimentar na nossa vida. Porque a gente tem um gostinho, né? Uma lembrança da nossa conexão divina através da nossa conexão humana. A gente precisa dessa conexão humana para que a gente possa se lembrar, para que a gente possa se lembrar de onde é que a gente veio, do que é que a gente faz parte. E um primeiro passo nesse caminho pode ser o da gente se abrir para permitir que as nossas emoções venham à tona. Porque as nossas emoções, elas ficam literalmente no caminho dessa conexão. Essas emoções que mais nos limitam de promover as mudanças nas nossas vidas, né? Elas ficam no nosso corpo, nos nossos 3 primeiros chakras. E a nossa conexão, ela tá aqui, ó, no nosso chakra cardíaco. Como é que a gente vai chegar até aqui se a gente não olhar para o que tem antes, né? É lógico que a gente pode, a partir dessas experiências, como eu vivi nessa meditação, se conectar e ter um gostinho disso. E isso vai nos levar para um caminho onde a gente vai querer cada vez mais olhar para os bloqueios que nos impedem de viver essa conexão de forma mais consistente na nossa vida. Tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Eu espero que ele ajude você de alguma forma a sentir, a perceber que existe sim uma saída e que você vá atrás, que você parta para a ação, porque só você pode fazer isso por você mesmo, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir. Muito obrigada e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!